Sabe aquela sensação de estar vivendo meio que no piloto automático? Como se a vida estivesse acontecendo, mas a gente não estivesse no comando? Pois é, a gente vai mergulhar hoje numa história de transformação pessoal, mas olhando para a ciência que explica direitinho como sair desse ciclo de inércia. Essa pergunta da Catiane Albuquerque, ela vai direto ao ponto, né? É um sentimento que muita gente conhece bem. E é por aí que a gente começa a nossa análise de hoje, tentando entender por que isso acontece e, o mais importante, como é que se muda esse jogo. Então, vamos ver na prática como é que funciona essa vida no piloto automático para uma pessoa de verdade. Imagina só, a vida dela era essa: contar as moedas, viver sempre no aperto. Mas o que mais pesava, segundo a própria Catiane, era uma vozinha na cabeça que dizia: pessoas como eu não vão muito longe. Essa ideia a mantinha presa no que ela chamou de uma zona de conforto, que na verdade era uma zona de sofrimento. 8 anos. Pensa bem, é bastante tempo vivendo nesse estado de inércia, com aquele sentimento de que a vida podia ser mais, mas sem ter a força ou a clareza para começar a mudar. Tá, mas o que quebra um ciclo desses? Quase nunca é uma decisão tranquila, planejada. Geralmente é um choque, um evento que vira a mesa. A demissão foi esse empurrão. De repente, ela se viu numa encruzilhada. Como ela conta, ou se afundava na pena de si mesma, culpando todo mundo, ou decidia que aquele era o basta, o ponto de virada. E foi essa segunda escolha que deu início a tudo. E olha só que história incrível! No momento de total incerteza, indo ao banco resolver a papelada do seguro-desemprego, acontece isso. Ela estava com a blusa amarela que tinha uma frase em inglês que ela nem sabia o que significava. O rapaz do caixa olhou e traduziu: "A vida vai melhorar". Para ela, aquilo foi um sinal, uma confirmação de que ela tinha tomado a decisão certa. Essa história da Catiane é muito forte. E ela nos leva a uma pergunta: o que a ciência tem a dizer sobre esse tal de piloto automático? Acontece que tem sim um nome técnico e uma ótima explicação para essa sensação. A psicóloga Ellen Langer batizou esse estado de mindlessness, que a gente pode traduzir como desatenção. É exatamente o que a Catiane estava vivendo. É um estado mental em que a gente funciona com base em ideias prontas, em caixinhas que já criamos na mente e simplesmente paramos de prestar atenção no que está acontecendo de verdade. É um jeito que o cérebro tem de economizar energia, mas que pode nos deixar presos. E o que alimenta esse estado? Bom, são várias coisas. Viver só no automático dos hábitos, se apegar a informações antigas sem reavaliar, tipo a crença que a Catiane tinha sobre si mesma. Seguir regras que já nem fazem mais sentido, aceitar conceitos dos outros sem questionar e, claro, aquela mania de ficar se comparando com todo mundo. Tudo isso é combustível para o piloto automático. E aqui está a chave para sair da inércia. Uma mudança de primeira ordem é tentar arrumar os detalhes, tipo organizar melhor uma rotina que já não serve mais. A mudança de segunda ordem, que é a que realmente transforma, é mudar o jeito de olhar. É aprender a ver os próprios pensamentos não como verdades absolutas, mas como que eles são, só pensamentos. Ok, se o problema é esse estado de desatenção, o mindlessness, qual seria o antídoto? A resposta é o exato oposto, o mindfulness, ou a atenção plena. O mindfulness, como definido por John Kabat-Zinn, é o contrário do piloto automático. É a prática de estar presente de propósito, prestando atenção no que acontece agora, a cada momento, sem ficar criticando ou julgando. É uma escolha ativa, sabe? Uma escolha de se reconectar com a própria vida. E o mais interessante é que a virada de chave da Catiane não foi mágica. Ela, na prática, aplicou os princípios da atenção plena, mesmo sem usar essa palavra. Primeiro, a conexão espiritual, para definir uma intenção para o dia. Segundo, a leitura, para alimentar a mente com novas ideias e desafiar as crenças antigas. E terceiro, o exercício físico, com base na ideia de que corpo em movimento gera vida em movimento. E essa dinâmica de inércia contra crescimento intencional, ela não acontece só na vida pessoal, não. Vamos dar uma olhada em como esse mesmo padrão aparece, e muito, no desenvolvimento de uma carreira. Pois é, assim como na vida pessoal, as carreiras também têm fases bem distintas. E as forças psicológicas que comandam essas fases são bem parecidas com as que a gente já viu. Elas podem levar tanto para um crescimento e uma renovação, quanto para a estagnação, para o piloto automático profissional. O modelo de Huberman para a carreira de professores é um exemplo perfeito.
Começa com exploração, depois vem a estabilização e aí um longo período de experimentação. Mas olha só a bifurcação lá na frente: serenidade ou conservadorismo. O conservadorismo, nesse caso, é o piloto automático profissional, é a resistência a novas ideias. É um ciclo que precisa de atenção constante para não cair na inércia. No fundo, os pesquisadores dizem que a escolha na carreira é essa. Ou a gente sucumbe à inércia, que nada mais é do que o mindlessness no trabalho, ou a gente se engaja numa busca contínua por crescimento. A inércia leva à estagnação. A busca, que é a atenção plena aplicada à carreira, leva ao aperfeiçoamento constante. Agora, vamos amarrar todos esses pontos para chegar na mensagem final, que nos leva de volta ao começo, mas com um entendimento completamente novo. Essa é a grande sacada da Catiane, e que a ciência confirma. A mudança de verdade não vem de fora, não é sorte ou uma oportunidade que cai do céu. Ela nasce de uma decisão interna, das próprias escolhas, das ações e da disciplina para manter essas ações. E tudo isso deixa no ar uma reflexão final. Depois de entender essa jornada e a ciência por trás dela, a pergunta que fica é: em qual área da vida é possível, hoje, desligar o piloto automático, começar a prestar atenção de propósito e fazer